Opinião. Júlio Redel e Osmar Campreguer analisam os principais acontecimentos da política no Brasil e no mundo. Está no ar. Política com Pimenta. Muito bem, voltamos 7h36, voltamos com o seu Repórter Cultura, edição desta quinta-feira, dia 23 de março. Nossa enquete está no ar aí para você participar, interagir conosco na manhã desta quinta-feira. A gente está colocando aqui as opções para você votar sobre as eleições 2024 aqui na cidade de Timbó. Tem uma lista de nomes aí para você escolher qual é o nome de sua preferência, porque já estão sendo ventilados, claro, os partidos já estão articulando, estão começando a lançar nomes, verificando as possibilidades, as chances de cada um, e logicamente a gente está repercutindo isso por aqui também, e você votando na nossa enquete na manhã desta quinta-feira. Tem vários nomes aqui para você escolher: Douglas Marchetti, Edson Bona, Gilmar Agioti, Flávio Bussi, Jean Schitz, Haroldo Fibes, Guilherme Fox Júnior, o Tucci e o Laércio Schuster Júnior. Daqui a pouco, logo mais, a gente repercute aí como é que está a parcial da nossa enquete na manhã desta quinta-feira. E a gente está aí com o Política com Pimenta no ar agora, estão aí já apostos os nossos comentaristas na manhã desta quinta-feira. Antes, porém, de eu começar aqui o Política com Pimenta, eu só quero repercutir uma participação também aqui de um ouvinte nosso muito querido, o Guilherme Medeiros, que entende muito de obra, né? Afinal, eles têm a AMS Lajes e Ferragens, e ele fala aqui o seguinte sobre essa situação que a ouvinte reclamou aí da concretagem, do caminhão de concreto. Ele diz: olha, Odair, esse tipo de concretagem ali de grande volume, muitas vezes demora mais do que meio período, até o tempo, né? Então, quando começa, não tem como parar. Então, se começa num período, e dependendo do tipo da concretagem, o volume da concretagem, não tem como parar no meio, então, e é demorada. É uma obra de grande, né, de grande porte ali. Então, ele menciona que não tem como parar no meio, né, essa concretagem, e talvez seja por isso aí que também aconteça de vez em quando essa situação ali no Hospital Asa. Um abraço, Guilherme, um abraço para você. Obrigado aí pela sua participação. Olha, vamos lá então, já estão a postos os nossos queridos comentaristas na manhã desta quinta-feira, Osmar Bento Campreguer e Júlio Redel para o Política com Pimenta. Muito bom dia, Osmar. Bom dia, Odair, bom dia, Júlio, bom dia aos ouvintes e bom dia à nossa equipe técnica. E o nosso querido Júlio também já está a postos aí para participar nesta manhã de quinta-feira. Muito bom dia, Júlio. Um bom dia ao Odair, Osmar, Aldori, equipe da rádio, né, e a todos os nossos queridos ouvintes. Muito bem, vamos começar o nosso Política com Pimenta de hoje com essa situação entre Lula e Moro. Uma situação criada aí pelo Lula com relação ao Sérgio Moro, numa fala que ele deu numa entrevista e falando aí, né, palavras chulas aí com relação ao Moro. O Moro saiu também se manifestando, primeiramente com a imprensa, depois lá no Senado também, né? Aliás, no Senado, não, na Câmara dos Deputados. E então, agora quero ouvir a opinião de vocês a respeito tanto de uma fala quanto da outra. Essa situação criada aí novamente trazendo de volta, trazendo à tona essa polarização, e agora sendo entre Lula e o Sérgio Moro. O Júlio, sua posição. Olha, eu vejo que o pior inimigo do governo Lula é o próprio Lula mesmo, né? Foi uma declaração aí infeliz e, no mínimo, irresponsável. Mas eu não vou amenizar essas declarações, né, tanto da entrevista quanto aquela ocorrida na sequência, tentando justificar aí o que não é justificável, né? Mesmo que fosse aí uma questão emotiva, um desabafo, né? Esse realmente é o Lula que está ali como nosso eleito, né, como nosso representante da República Federativa do Brasil. É o que nos traz vergonha, né? Quando ele fala ali numa palavra, né? Vamos trocar um pouquinho aquela palavra, né? Vamos colocar, em vez daquilo que ele falou, vamos colocar a palavra feder aí, né? Aí você troca o E pelo O, por exemplo, né? Então ele estava lá, só ia se sentir bem
quando ele fedesse o Sérgio Moro. Então, são esse tipo de declaração que, para um presidente, para quem questionava o presidente anterior, essas ali são muito piores, porque ele se elegeu com um discurso de unificação, ele se elegeu com um discurso de amor. Agora, uma pessoa que diz que eu estou aqui para me vingar, se vingança não é um discurso de ódio, me desculpe, eu não sei o que é. Né? Se você que é eleitor do Lula e me ouve hoje e acreditou nessa mentira, me desculpe, mas é muita ignorância política, né? É ser muito trouxa em acreditar que alguém iria mudar. Né? E o pior, né, além de tudo, porque essa declaração aconteceu lá na terça-feira, e na quarta-feira, no dia de ontem, aí a gente teve aí diversos, numa ação da Polícia Federal, membros do primeiro comando da capital, do PCC, presos, porque planejavam uma ação, vamos dizer assim, terrorista, né? Porque envolveria aí sequestro de algumas pessoas, autoridades, incluindo, dentre elas, o ex-juiz, ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, né? Que hoje é senador pelo Paraná. Então, essas pessoas, elas acabaram... Não adianta perguntar, né? Não adianta perguntar em quem essas pessoas acabaram votando. A gente notificou, a gente divulgou, inclusive, né, num presídio aqui de Jaraguá, no dia seguinte das eleições, qual tinha sido o percentual que o presidente eleito tinha ganhado, Lula, e tinha ganhado de lavada. Então, esse é o tipo de pessoa, esse é o grupo que acaba apoiando esse atual presidente. Infelizmente, isso é uma realidade, não é uma distorção de fatos. Então, o Lula não está construindo nada, ele está desconstruindo e piorando ainda mais, seja nesse âmbito político, seja, inclusive, no âmbito econômico, né? Criando esses ódios e piorando ainda as relações. Agora, muitas vezes, a mídia tradicional, ela ameniza, né? Ela tenta consertar o que não tem conserto. Osmar Bento Campreguer, seu posicionamento sobre essa situação criada aí pelo Lula. Muitas vezes, meu colega me chama de isentão, e ser isento é uma forma de ver com serenidade as coisas que são faladas. A fala do presidente Lula é absolutamente idiota, estúpida, reprovável. Ele desceu ao nível de Bolsonaro. Ontem ele foi o Bolsonaro que o meu colega defendia. Se fosse o Bolsonaro que tivesse falado essa frase, meu colega estaria aqui justificando que alguma coisa provocou o Bolsonaro que motivou que ele falasse isso. Não. A fala do Lula era reprovável sobre todos os aspectos. Um presidente não pode se comportar dessa forma. Fala idiota, estúpida, sem sentido, desnecessária, totalmente fora do padrão. Como disse, baixo nível, como o antigo presidente era. Nível baixo clero, 0 para o Lula. Com relação ao Moro, em 2014, 2015, o Moro era o Moro azul, quando ele era juiz. Aí, em 2018, ele passou a ser um Morinho. Hoje, ele é um montinho de barro, uma vergonha para o Brasil. Ele era um juiz respeitado, ele fez política como juiz, ele entrou na política, virou assessor de uma empresa multinacional que ele condenou, e agora tem mandato, é político, o que ele sempre quis. Mas não é esse o caso. Mesmo que o Moro fosse um 0 em todos os sentidos, a fala do Lula é reprovável sobre todos os aspectos. Outro ponto. Com relação às ameaças, essas ameaças não foram, por coincidência, foram divulgadas ontem, mas elas já estavam desde janeiro. E a polícia do Lula prendeu, inclusive, essa gente. Por quê? Porque a polícia agora ela é uma instituição de governo, de Estado, não uma polícia de governo. Então, é reprovável 0 para o Lula. Ele tentou, com a fala do Lula, o Moro ganhou no montinho dele mais 2 caçambadas de areia para aumentar, ele se aumentou um pouquinho.
porque o Moro também é um montinho de barro só. E o Lula conseguiu mais 2 caçambadas para aumentar ele um pouquinho. Daqui a pouco vem a chuva e vai deixar o Moro na mesma situação que ele é. Baixo, pequeno, fraco, ruim, maldoso. Então, e essas palavras de vingança são completamente reprováveis. Muito bem, agora vamos para o segundo tema desta manhã de quinta-feira aqui no Política com Pimenta. Olha, o Banco Central ontem manteve a taxa de juros da economia em 13,75%. E mesmo com a pressão política, né, que vem sofrendo aí o Campos Neto, tanto do presidente da República quanto de todos os apoiadores aí do Lula, batendo bastante no Campos Neto, mas se mostrou aí firme ontem, mantendo a taxa de juros nos 13,75, Júlio. Então, era o normal, né? Era o que o mercado justamente esperava, né? Desde a última segunda-feira aí, a gente vem acompanhando uma alta da Bolsa na questão do mercado, e ela aguardava ontem 2 resultados em especial, Estados Unidos e Brasil, né? Nós não vivemos numa bolha, né? Infelizmente. Nos Estados Unidos, o resultado também teve ontem, no caso, teve um aumento, né, na questão da taxa de juros lá nos Estados Unidos, e no Brasil ela se manteve, né? Nos Estados Unidos ela aumentou de 4,75% para 5%, e no Brasil ela se manteve aí nos 13,75%. O diferencial, a única diferença que a gente vê do Brasil é porque nos Estados Unidos, né, de forma positiva, lá existe uma projeção de emprego, de crescimento, e mesmo assim houve esse aumento de juros. No Brasil, ela ainda se manteve num patamar igual. A tendência é que ela baixe, ela consiga baixar dos 13% aí até dezembro, ela não vai baixar mais do que isso. Só que para isso precisa ter condições. O governo federal, através do seu presidente, né, o nosso presidente Lula, tem que parar de falar esse tipo de besteira e parar de achar desculpa e querer colocar culpa nos outros, né, e no próprio Bolsonaro, no próprio presidente aí do Banco Central, para não ter mais essas questões. Hoje o mercado ele não se vê confiante, não se vê numa condição de investimento, de insegurança, né? O juros dos Estados Unidos ele é menor, mas é muito mais seguro as empresas investirem lá do que investirem no próprio Brasil. Infelizmente, isso é uma realidade. Enquanto nós não sentirmos aí uma estabilidade financeira, né, a definição desse pacote econômico aí que vai ser divulgado, acho que só com o retorno dessa comitivazinha, né, comitivazinha que está indo lá para a China, aí a gente talvez possa ter aí novamente uma estabilidade com uma sinalização de queda. Mas isso deve acontecer apenas no segundo semestre. E até lá resta-se, né, a gente aguardar e esperar que uma luz aí desça para que ilumine aí a cabeça desses nosso presidente e desse grupo econômico aí para tentar melhorar as nossas condições. Porque quer queira, quer não, investimento afeta diretamente a questão do emprego. E a tendência não é vender susto, mas a tendência para os próximos meses não são boas. Osmar, o Campos Neto acabou não cedendo à pressão política, né? E o que se daria, será que se tivesse um cargo ali político? Bom, primeiro nós temos que ver o seguinte, o governo ele já recebeu o paciente na UTI. Esse juro de 13,75 é do governo anterior. Ele tentou fazer umas pagelanças e baixar a febre desse jeito, porque na realidade o juro é como a febre no cidadão, ele não é a causa, ele é o efeito dos problemas na economia. Hoje, acho errada completamente a forma que o governo ia tentando pressionar o presidente do Banco do Brasil para baixar o juro na marra. Não é isso. Hoje, está se tentando se dar outro tratamento ao paciente, e esse tratamento é o novo arcabouço que poderá gerar uma expectativa de baixa dos juros. Mas eu não sou um técnico que possa dizer com propriedade se está correto. Existem muitos economistas que dizem que a forma de conduzir o juro está errado. E existem muitos economistas que dizem que está certo. Então, é uma situação polêmica. Inclusive, o Prêmio Nobel de Economia, diz que a condução da política econômica brasileira está errada com os juros altos. Eu não tenho essa condição de dizer quem está correto.
mas eu acho que o governo, de fato, ainda não apresentou, não mostrou um caminho que dê condições de dizer que o Brasil, qual o rumo o Brasil vai pegar. Eu acho que esse é um ponto que é verdadeiro, e eu acho que o governo, eu já disse aqui, está completamente errado. Essa pressão em cima dos juros, da baixa dos juros, poderia ser feita nos bastidores, não em público, que isso não adianta nada. Isso não resolve nada, só cria mais instabilidade ainda e mais atritos ainda. O governo deveria trabalhar nos bastidores para conseguir isso, e baseado eu sou contra esse negócio de presidente, deputado, senador, presidente, ministro, querer jogar para o público as questões que são tratadas nos bastidores. Mas, como eu disse, o governo não aumentou os juros. Os juros vêm desde o governo anterior. E eu acredito que, como o meu colega falou, nos próximos meses é que poderemos ver uma luz no fim do túnel, que, na verdade, essa luz seria o arcabouço, o novo arcabouço, o novo patamar de gastos, que poderá ser o indicador para a redução dos juros. Mas acho que hoje o Banco Central está correto não, dentro da coerência, está coerente a decisão de não baixar os juros. Muito bem, para a gente fechar o Política com Pimenta de hoje, um comentário rápido de vocês aí a respeito dessa situação da política local agora, né? O pessoal já está se articulando, já está colocando nomes, já começam a ser ventilados nomes aí para o pleito de 2024 para a cadeira aí do Jorge Krieger como prefeito ou prefeita aí da cidade. Quero um posicionamento de vocês a respeito desses nomes aí que a gente lançou hoje na enquete, inclusive, e que são nomes que já ventilam aí na cidade como prováveis postulantes ao cargo de prefeito da cidade, Júlio. Então, assim, como primeiro destaque, né, e eu acho que isso é muito positivo, não temos nenhum nome da canhota, né? Nós não temos ninguém aí de algum partido de esquerda. Isso é bom para a nossa região. Já tivemos exemplos no passado aí de Blumenau, já tivemos aí exemplos aqui próximo a Indaial também, né, que não tivemos aí boas experiências. Então, isso é muito positivo. São pessoas próximas, pessoas que a gente já conhece, né, pessoas que estão aí no nosso meio e vêm se destacando pelo trabalho que vem fazendo, seja ele como atualmente ocupando aí uma cadeira no Legislativo municipal ou como, né, na sua profissão também. Com exceção do próprio Laércio Schuster Júnior, né, que já ocupou essa cadeira aí por 2 vezes, os demais a gente conhece e vale muito assim a gente conhecer um pouquinho mais a fundo, talvez a própria ideologia, o pensamento de cada um deles. Por que eu digo isso? Porque a nossa cidade, ela é uma cidade conservadora, né, de princípios de um povo com formação moral judaica-cristã. Então, hoje tem várias situações a nível nacional que a gente vem acompanhando, inclusive aquela questão do todes, por exemplo, nas escolas, né? Como é que se pretende esse prefeito, se eleito, contornar essas situações? Então, inicia-se agora um namoro, né? Nós, cidadãos timboenses, esses detentores do voto, devemos iniciar um namoro e começar a conhecer a cada um desses que estão aí pleiteando essa cadeira, né, do executivo. É um pouco diferente, né, do que do próprio legislativo, mas são ações que a gente pode ir pelo próprio trabalho começar a estudar um pouquinho, né? O que queremos para Timbó? Queremos crescimento, queremos inovação, queremos segurança, né? Saúde. Muitos utilizam do jargão, né? Saúde, educação, mas a fundo, o que essa pessoa pensa, né? Qual é o perfil? E focando nessa questão do perfil, a gente olha, todas são pessoas boas, mas aí a gente vê qual é a competência, né? Numa empresa a gente olha muito isso. Ela é uma pessoa boa, ela é minha amiga, mas eu contrataria ela para administrar a minha empresa, para colocar num cargo de confiança, para colocar como prefeito. Então, ser amigo e ser de confiança é uma situação. Ser competente já tem um peso um pouco a mais. E isso, essa falta de competência, muitas vezes ela pode levar ao município ao não crescimento, conforme a gente espera, né? Não que ela vai regredir, mas não teria um crescimento como necessário. Eu acho que esse é o ponto principal que a gente tem que ver aí.
Falta talvez um dos nomes ali, inclusive início dessa semana teve aí uma reunião do Partido Novo de Timbó, né? O Novo não tem hoje nenhum vereador eleito, mas tivemos aí um candidato a deputado estadual, né? Então, da nossa cidade. Então, qual será também esse nome que deve vir aí? Então, deve vir mais um nome aí, talvez, para somar nessa lista, né? Então, temos bons nomes aí, cabe a nós agora namorarmos, né, politicamente esses nomes aí. Osmar, seu posicionamento, sua opinião. Bom, como o meu colega falou, aqui o que tem brilho próprio, que poderia competir sozinho, é o ex-prefeito Laércio. Os demais, se quiserem, se conquistarem o apoio, aquele que conquistar o apoio do prefeito, poderá ser o favorito, poderá ter a candidatura dele alavancada. Aqui eu vejo pessoas, que muitas delas eu conheço, pessoas qualificadas, e eu espero, sinceramente, que nós não tenhamos essa bobagem de discutir todos aqui na campanha política. E eu espero isso, porque, inclusive, essa não é uma discussão municipal, é uma discussão que cabe ao governo federal legislar sobre esse caso. Mas eu espero que não desçamos a tal nível de discutir esse tipo de coisa. Com relação à presença da esquerda, a esquerda, embora tivesse candidato em algumas oportunidades, nunca foi majoritária aqui. E os exemplos que nós tivemos aqui na nossa região, eles foram positivos. Em Indaial tivemos o Olímpio Tomil, que inclusive deixou a tubulação lá, os esgotos. Se o indaiarense tem boa parte dos esgotos, é porque esse prefeito implantou. Em Blumenau tivemos Décio Lima, que foi eleito e reeleito. Boa administração. Então, nós tivemos exemplos bons. Eu não estou dizendo que aqui precisa de esquerda, e aqui também não teria oportunidade. Mas eu não estou criminalizando como o meu colega quer fazer. Nós temos bons nomes. E não é só a direitona que sabe administrar. Tem gente boa de todos os lados, como tem gente ruim de todos os lados. Mas, como eu disse, desses nomes, para que o nome deles saia do nível para um outro, ele tem que ser apoiado ou por empresários ou pelo atual prefeito. Eu acredito que desses nomes, aquele que foi apoiado pelo prefeito tem boas condições de vencer. E eu, pessoalmente, eu tenho admiração pelo ex-prefeito Laércio, mas eu não gostaria que ele voltasse, porque eu acho que nós temos que andar para frente, porque é assim que se anda. Ele já cumpriu a missão dele e outro deveria fazer os próximos anos governar Timbó e não retornar sempre à mesma situação, sempre a mesma pessoa. Essa é a minha opinião a respeito disso. Muito bem, colocadas aí as opiniões, nós vamos encerrando por aqui o nosso Política com Pimenta de hoje, agradecendo a participação do Júlio Redel. Júlio, um abraço para você, até na terça-feira. Liga o microfone aí, Júlio. Liga o microfone, Júlio. Agora sim, né? Então, um abraço ao Dair, Osmar, aos nossos queridos ouvintes aí, um ótimo finalzinho de semana. Nos encontramos aí na próxima terça-feira, então. Osmar, um abraço para você, até na terça. Abraço, Dair, abraço, Júlio, abraço aos nossos ouvintes e bom final de semana a todos.